Zípora, esposa de Moisés, é uma figura cercada por mistérios e frequentemente esquecida nas narrativas bíblicas, mas seu papel revela segredos profundos e impactantes sobre o maior líder de Israel. Quem era essa mulher que, além de ser a parceira de um dos profetas mais importantes da Bíblia, arriscou tudo pelo chamado divino de seu marido? Zípora não era apenas uma esposa comum. Ela era uma mulher com uma linhagem peculiar e um papel vital na história da redenção do povo hebreu. Com coragem inabalável, Zípora se posicionou em momentos críticos, desafiando normas sociais e lutando pela proteção da vida de Moisés em meio a um contexto repleto de ameaças. O que levou essa mulher a tomar decisões tão ousadas? Hoje vamos refletir sobre a história escondida de Zípora, mergulhando nas Escrituras para entender sua origem e seu relacionamento com Moisés. À medida que desvendamos essa narrativa, prepare-se para descobrir verdades ocultas que não apenas mudaram o curso da vida de Moisés, mas que também oferecem lições valiosas para todos nós. Afinal, a história de Zípora pode nos ensinar que por trás de grandes líderes há sempre histórias não contadas de coragem e fé. Prepare-se, porque o que você descobrirá pode transformar a forma como você enxerga o próprio Moisés. Eu sou o pastor Bruno Souza e convido você a se inscrever no nosso canal. Ative as notificações na opção Todas e acompanhe as nossas orações diárias. Será uma bênção em sua vida. Zípora era filha de Jetro, sacerdote de Midian, uma terra que ficava ao sul da Arábia, conhecida por suas riquezas e diversidade cultural. A história de Zípora começa em um ambiente que, embora distinto do Egito, estava imerso em práticas religiosas e tradições que moldaram sua identidade. Jetro, seu pai, era um sacerdote que adorava a Deus de maneira sincera, e isso influenciou a formação espiritual de Zípora. Ela cresceu em um lar que valorizava a fé, mas que também estava enraizado em uma cultura diferente da que Moisés conhecia. O encontro de Zípora e Moisés foi providencial. Após fugir do Egito, onde havia cometido um crime ao matar um egípcio que maltratava um hebreu, Moisés se estabeleceu em Midian. Foi ali que ele encontrou Zípora, enquanto ela e suas irmãs estavam em perigo, sendo atacadas por pastores. Em um ato de bravura, Moisés interveio e ajudou as mulheres, impressionando Jetro, que rapidamente acolheu o forasteiro em sua casa. Essa ação não apenas solidificou o vínculo entre Moisés e Zípora, mas também teve implicações profundas na futura jornada do libertador. Zípora se casou com Moisés e juntos tiveram 2 filhos, Gerson e Eliezer. A escolha de se tornar a esposa de Moisés foi, sem dúvida, um ato de fé e coragem. Ela abandonou a segurança de sua terra natal e de sua família para seguir o homem que Deus havia escolhido para libertar os hebreus da escravidão. Mas sua jornada não seria fácil. Ao longo de sua vida, ao lado de Moisés, Zípora enfrentou desafios imensos, desde o papel de esposa de um líder até as tensões culturais e espirituais entre os midianitas e os israelitas. À medida que continuamos a refletir sobre a vida de Zípora, fica claro que seu papel vai muito além da sombra de Moisés. Sua história é uma prova de que as mulheres têm um lugar central nos grandes feitos de Deus e que, muitas vezes, suas contribuições são fundamentais para o cumprimento dos planos divinos. Vamos descobrir mais sobre essa mulher extraordinária e como ela ajudou a moldar não apenas a vida de Moisés,
mas também o destino de um povo inteiro. A presença de Zípora na vida de Moisés foi fundamental em vários aspectos, moldando não apenas seu caráter, mas também sua missão divina. Como esposa, Zípora foi uma fonte de apoio emocional e espiritual, oferecendo a Moisés a estabilidade necessária em momentos de grande pressão e desafios, enquanto ele enfrentava a pressão da liderança e da libertação dos israelitas. Zípora proporcionou um lar onde ele podia encontrar conforto e renovação. Sua força e sabedoria foram essenciais para que Moisés pudesse concentrar-se em sua missão sem ser sobrecarregado pela ansiedade familiar. Um dos episódios mais notáveis que ilustra a importância de Zípora ocorreu quando Moisés se preparava para retornar ao Egito. Durante essa jornada, Deus confrontou Moisés em um momento decisivo, decidindo que ele deveria circuncidar seus filhos para cumprir as promessas que havia feito ao povo de Israel. Zípora, ao perceber a gravidade da situação, tomou a iniciativa de agir rapidamente para garantir que seus filhos fossem circuncidados, mesmo sabendo que essa decisão poderia trazer consequências sérias. Com isso, ela não apenas salvou a vida de Moisés, mas também garantiu que ele estivesse em conformidade com as exigências de Deus. Essa coragem de Zípora destaca sua sensibilidade à direção divina e seu papel ativo na história da salvação. Além disso, Zípora também atuou como uma ponte cultural entre os midianitas e os israelitas. Sua perspectiva e experiências únicas permitiram que Moisés navegasse as complexidades de liderar um povo que estava se afastando de anos de escravidão e de práticas idólatras. Através de Zípora, Moisés teve acesso a uma visão mais ampla, permitindo que ele entendesse a importância da compaixão e do diálogo na formação de um povo unido. Zípora também influenciou a maneira como Moisés se relacionava com os outros. Sua sabedoria e discernimento proporcionaram a ele um entendimento mais profundo sobre a importância da liderança servidora e da empatia. Essa influência se manifestou em como ele tratou o povo de Israel durante a travessia do deserto, sempre buscando ouvir suas necessidades e preocupações. A presença de Zípora na vida de Moisés nos ensina que a parceria e a colaboração são essenciais para realizar grandes feitos. O chamado de Moisés não poderia ser cumprido plenamente sem o apoio de sua esposa, que desempenhou um papel ativo e essencial em sua jornada. Sua história nos lembra que, em qualquer grande missão, as contribuições de cada membro da equipe, especialmente aquelas de mulheres fortes e fiéis, são indispensáveis para o cumprimento dos planos de Deus. À medida que aprendemos mais sobre a vida de Zípora, fica claro que sua influência foi decisiva não apenas para Moisés, mas para todo o povo de Israel. Zípora representa a força, a coragem e a fé que são necessárias para enfrentar desafios e apoiar aqueles que estão destinados a liderar. Ao reconhecermos a importância de Zípora, celebramos a presença das mulheres na história da salvação, que muitas vezes são as verdadeiras guerreiras por trás das grandes narrativas. A história de Zípora e Moisés ilustra de forma clara que ser guiado por Deus não apenas transforma vidas individuais, mas também molda a história e o destino de comunidades inteiras. Através da fé, coragem e obediência, eles nos inspiram a buscar a orientação divina em nossas próprias vidas, lembrando-nos que ao seguirmos o caminho que Deus traçou, somos capacitados a realizar grandes feitos e a fazer a diferença no mundo ao nosso redor. Se você gostou desse vídeo, curta, comente
e compartilhe para mais pessoas. Que Deus te abençoe sempre.